com uma leitura dinâmica e método. Aquelas 3 horas vai render 6 horas de uma pessoa sem método. Se você está num comprometimento, num alinhamento mental, emocional, sábado e domingo você estudar, que era o meu caso, não é um peso. Então você tem que ressignificar. Para muita gente, estudar é um sacrifício, porque tem experiências negativas da época da escola. Então eu fazia toda a minha ressignificação sozinha, com tudo que eu aprendia na neurociência, e lá eu tive uma professora excelente, professora Margarete Priel, salvo engano, esse é o nome dela. Ela, na época, em 2013, ela era coordenadora do curso de medicina da Unifesp. E eu tive aula de neurociência com ela. E ela trazia muito o quanto um estado emocional contribui para um desenvolvimento cognitivo. E o quanto também um estado emocional negativo bloqueia a cognição. Então eu comecei a pensar, se eu gostar muito dessa ideia, se eu tomar como uma certeza de que eu vou passar, e se eu me comprometer a levar esse projeto sem ser uma tentativa, mas eu vou estudar até passar, o meu cérebro vai entregar mais energia. Então eu não me apeguei à ideia que ao primeiro tribunal que eu prestasse, eu deveria passar. Como muita gente se apega a essa ideia. Se eu não passar, eu vou ficar mal, eu não vou querer mais saber de nada. E aí a pessoa, o normal, né, da estatística é não passar na primeira vez. E a pessoa não passa. E aí o que acontece com ela? Em vez de ela ganhar energia para ir com muito mais preparação para um próximo concurso, ela vai com muito menos energia. Ela vai já com muitas informações do subconsciente negativas sobre ela. E isso vai prejudicar, vai bloquear a cognição. Então eu fui com esse projeto. Eu não preciso passar na primeira prova. E aí estudei, tornei o processo do estudar prazeroso. Eu fazia gamificações comigo mesma. Então, assim, eu fui criando com base na pós. Depois eu fui ver 5, 10 anos depois que eu já estava trabalhando no órgão, eu fui ver que isso eram práticas de PNL. E na época eu não estudava PNL, eu só estudava neurociência. Mas eu fui criando gamificações. Eu preciso dar aula de manhã, eu preciso trabalhar. Então, à tarde eu tenho 3 horas. Eu preciso avançar tantos tópicos do edital, memorizar e não voltar mais para eles. E aí dava certo. No dia seguinte, na época eu não dirigia. Eu estou no ônibus indo dar aula. Eu ia no ônibus pensando no que eu estudei no dia anterior. 5 anos depois, eu descobri que isso se chama revisão espaçada. Mas intuitivamente eu percebia: se eu não revisar, o conteúdo não vai fixar. E para um concurso público, tem lá 1000 tópicos, exagerando, né? Tem muitos tópicos, então não é só a aprendizagem que funciona, mas tem que ter aprendizagem e a retenção na memória de longo prazo. Porque na semana da prova você não vai conseguir ver nem 80% dos conteúdos programáticos. Então você tem que estar com tudo aquilo na memória de longo prazo. Então eu criei gamificações. Eu preciso estudar hoje, me puxar da memória no dia seguinte, 2, 3 dias depois, até que eu enjoo. Então eu tinha um mantra meu muito engraçado que eu falava assim: enjoa, é até enjoar. Era o meu mantra todo dia. No dia seguinte eu ia dar aula, aí estava no ônibus, puxava da memória os conteúdos do dia anterior. E assim ia indo. De 2 dias. De 3 dias eu já vi ontem, antes de ontem, e há 3 dias enjoei, não vejo mais. E eu vou avançando. Quando chegou em janeiro, fiz a prova do TRF, chega na véspera, todo concurseiro tem essa crise. Eu falei, não estudei o suficiente. Por quê? Só um tópico é uma lei de 50 páginas. E aí um tópico. E aí tem lá, só para direito previdenciário, tem 20 tópicos. E TRF tinha muitas questões, então tinha direito previdenciário, direito tributário, direito penal, processo penal, direito civil, processo civil, administração pública, gestão de pessoas, português, mas tinha tudo isso um pouco mais. Direito civil. E aí você chega e fala, poxa, essa lei que é um tópico do direito do previdenciário de 8 ou 10 temas, eu não aprofundei. E não tem como. Então me veio a crise uma semana antes, eu lembro. Falei, não deu dessa vez, tá tudo bem. Faz a prova, é uma experiência, e depois tem outras. Só que aí naquela semana eu fui sentindo que não deu para estudar o suficiente. Todo concurseiro sente isso, então fique em paz você que está sentindo, mas procura fazer o melhor. Eu falei, tá, eu acho que não deu, mas eu tô conectada. Se não for dessa vez, a minha aprovação é certa. Então isso no subconsciente para mim era muito forte. E aí eu fiz a prova.
do TRF. E deu. Aí meu nome estava lá na lista de aprovados. Um ano depois eu fui Calma aí. convocada. Vamos lá, ó. Só para enfatizar uma coisa. Como que você conseguiu gravar no seu subconsciente essa certeza de que você seria aprovada? Eu acho que é o que o pessoal tá querendo saber aí um Eu pouquinho. fiz uma coisa Ah, naquela época, intuitivamente, com base na neurociência. 8 anos depois eu fiz PNL e eu entendi que isso tinha um nome. Eu fazia ensaio mental, intuitivamente. Então eu falei, eu trabalho, faço pós à noite, se eu ficar desanimada toda hora que eu for estudar, achando que não é para mim, não vai ser. A professora Margarete disse que quando a gente tem as conexões emocionais, quando a gente tem a emoção positiva, as conexões cognitivas desenvolvem muito mais. E eu vou fazer desenvolver. Então eu fazia ensaio mental. Eu ia no celular, na época eu ia mais no computador, e eu pegava fotos de tudo que eu ia fazer quando eu tomasse posse. que legal. Mas eu fazia isso todo dia. Olha a dica, gente. Senão eu não ia conseguir estudar 3 horas de direito penal para quem não tem direito, para quem não é formada na área, nunca tinha visto nada sobre o assunto. Então, assim, todo dia tem gente que fala, nossa, é perda de tempo. Eu preciso estudar, eu não posso ficar olhando foto do que eu vou fazer quando eu tomar posse. Você olha a foto em 10 segundos. Seu estudo de 3 horas rende 9. Vale muito a pena. Então, eu tinha várias fotos no computador que eu pegava lá no Google Imagens, enfim. Eu digitava assim: quando eu tomar posse, eu vou viajar. Eu vou comprar meu carro. Aí eu via fotos de carros. Eu adoro carro. Quando eu tomar posse, eu vou viajar mais. Eu viajava pouco como professora. Eu viajava 1, 2 vezes por ano. Vou viajar mais. Então, eu via outros lugares, outros estados, enfim. Quando eu tomar posse, eu vou me vestir melhor. Aí o que que eu fiz? Eu ficava pesquisando roupas como se eu já tivesse tomado posse. Então eu vou pesquisar essas roupas. E tudo isso aconteceu depois que eu tomei posse. Eu viajei muito mais, tenho várias fotos lá no Facebook, inclusive você faz parte. Mudei minhas roupas, enfim. Fiz muitas coisas que eu queria. Viajei com minha família, levei meus pais, enfim. Fui trocando de carro. Então o que que acontece? Só que isso, quando eu comecei a me preparar, eu senti assim que eu precisava ter uma conexão com os ganhos, porque a nossa mente foge da dor. Então, se eu focar que isso tudo é dor e tem a parte que é dor, assim como fazer academia tem a dor, então não existe hipertrofia sem pressão, né? Isso para tudo na vida. Não existe evolução sem dor. Né? Então, mas não aquela dor de romantizar o sofrimento pelo sofrimento, mas o desenvolvimento. Então, um ponto que eu fiz muito foi ensaio mental. Então Para fica a dica aí, pessoal. Ensaio ensaio mental mental. para se conectar emocionalmente com o alcance do seu objetivo. Exatamente.